Vou te convidar aqui. Quando entrar, me avisa. Por favor. Não ficou aqui como live. Deixa eu procurar aqui. Tá. Vou te adicionar. Talk da Saúde. Achou? Talk da Saúde ao vivo, tá aqui. Foi. Não tava seguindo Boa, vocês. te achei. Como pode, não? Posso entrar? Pode. Tô vendo a live aqui de vocês. Computador, vê se o computador aponta alguma coisa de background check rápido, não apontou, ele vai te fazer perguntas, porque a partir daquelas perguntas é que ele vai conseguir filtrar. Calma aí, Vou te convidar. Entrar como Talk da Saúde, legal. Foi? Boa. Foi, perfeito. Ótimo, a gente vai ter que ficar meio dividido assim. Galera que tá aí na live, pode dar um ok pro nosso microfone, por favor? Tá todo mundo ouvindo bem? Bom, então, oficialmente, obrigada mais uma vez, Samura, por você estar aqui com a gente. Teve uma repercussão muito boa a live que a gente fez, muitos profissionais, principalmente de educação física. Obrigada, Gi. Principalmente de educação física, gostaram muito, então a gente achou um momento propício por você ser atleta, trabalhar com atleta, a gente falar um pouquinho mais disso, aproveitar esse clima de Copa. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar mais uma vez. O prazer é todo meu. Eu lembro que eu falei, quando eu vim aqui, que eu adorei o nosso papo, principalmente por vocês, a qualidade das perguntas de vocês, o olhar de vocês, a paixão de vocês realmente contagia. E é muito legal estar num ambiente assim. Acho que deixa todo mundo mais aberto, mais feliz. Então, muito obrigado por me convidar de novo. Vai ser um prazer. Vou voltar sempre que vocês quiserem. Eu coloquei lá no Stories hoje que o papo fluiu. E engraçado que um amigo que ouviu só pelo Spotify, já editado, ele teve essa percepção. Ele falou, parecia que vocês estavam batendo um papo e tal. Eu falei, mas foi isso mesmo que aconteceu. A gente se entrosou bem. Então, oficialmente. Eu lembro que passou o dobro do tempo que a gente tinha combinado, né? De tão gostoso que estava, quando a gente se deu conta, já tinha ido, e isso que é legal. É verdade. Mas, como a gente está na live do Instagram, eu acho que cabe a gente se apresentar, né? Tem uma galera aí do seu Instagram. Eu sou a Rafa, ela é a Edma, e a gente é do Talk da Saúde, que é um canal onde a gente se dedica a falar sobre saúde de uma maneira integrada. Então, convido vocês que não conhecem a gente, visitar a gente. Nós somos profissionais de educação física, mas a gente faz questão de trazer pessoas que a gente sabe que estuda, que sabe que está antenada no que está acontecendo e traz principalmente um olhar integrado. Foi por isso que a gente bateu com o Samura aí e deu super bom, como eu disse. Samura, tem uma galera aqui do Talk da Saúde, não sei se já ouviu o seu episódio, mas se você puder, por favor, se apresentar aí para a galera que ainda não te conhece, por favor. Eu sou samurai, eu trabalho com uma parada que chama treinamento tridimensional, que é algo que eu venho desenvolvendo aí nos últimos 12, 15 anos, que também tem essa lógica desse olhar sistêmico integrado, e também tem a lógica de estudar o mundo como ele é. Então, a gente vive um mundo tridimensional por essência. Assim, não sei onde você está, mas tenho certeza que se você olhar para cima, você vê algo, para frente também, você rola para os lados, para trás, você tem... O nosso espaço é tridimensional e nós nos movemos nesse espaço também de uma forma tridimensional. Então, tem esse um olhar, e o outro olhar que a gente chama é o olhar de corpo, mente e espírito, ou seja, toda essa interconexão entre essas dimensões, vamos dizer assim, corpo, mente e espírito, elas são interrelacionadas. Eu não posso desprezar uma coisa em detrimento da outra. Não é porque eu vou cuidar do corpo de alguém que eu não vou levar em consideração isso, porque o lado emocional afeta muito nossa vida, e somos seres singulares na essência. Então, não adianta eu também tentar replicar uma coisa que eu fiz com uma pessoa em outra pela singularidade delas. É como se eu quisesse criar algo como... eu tenho um protocolo para fazer um relacionamento dar certo. Aí você fala, não, porque o meu deu certo, estou com a minha mulher há tanto tempo, a gente vive uma vida legal, então eu vou ensinar todo mundo a fazer. Só falar a mesma coisa que eu falei para ela hoje de manhã, dá a mesma coisa para ela comer no almoço. Parece bizarro quando a gente fala isso, né? Mas a gente faz isso com os protocolos da medicina, da fisioterapia, ou até da reabilitação que a gente usa, ou até mesmo do treinamento.
Então, quando a gente pensa na individualidade e na singularidade, você vê que isso não faz nenhum sentido. Então, como a gente vem daquela área inicial onde tudo faz isso, vai ser assim, vai acontecer tal, você começa fazendo isso, mas quando você percebe que isso não é assim, você fica meio desamparado. E aí eu fui viajar vários lugares do mundo para poder... Eu me identificava com alguma coisa e falava, não, vou ver isso aí de perto. Então foi nessa, eu fui parar lá no Gray Institute, fiquei na casa do Gary Gray, que é o fundador do Gray Institute, assim, ele me tem por filho adotivo, assim, a gente é muito amigo mesmo. Eu chamei de Papito e ele me chama de Júnior, só você ter ideia. Eu fiquei alguns anos lá com ele ali, a gente tem uma relação ótima, e ele foi um cara que teve esse questionamento uns 30, 40 anos antes, lá nos anos 70. E ele já vem trilhando esse caminho há muito tempo. E, assim, embora a gente faz coisas diferentes e iguais, vamos dizer, na verdade a gente faz iguais e diferentes, assim como nós três aqui. A gente tem esse olhar sistêmico, tem esse olhar integrado, mas o bom desse olhar é que ele tem infinitas possibilidades. Então eu vou trilhar um caminho e você vai trilhar outro. E quando a gente se encontrar, a gente vai acrescentar um olhar do outro. É como se perguntasse, cara, você foi para aquele país? O que você aprendeu de legal lá? Então, eu fui para esse país, vou te falar o que eles fazem de legal aqui. Porque isso não é uma analogia, claro. Porque a gente fez caminhos diferentes, teve aprendizados diferentes, interações diferentes, mas no fundo, a nossa essência de buscar essa que a gente chama de tridimensionalidade ou de algo sistêmico integrado é a mesma. A gente parte desse olhar e aí a gente vai viver a nossa vida e vai aprender. Então, assim, eu falo que eu faço essa metodologia, mas ela não é melhor nem pior que qualquer pessoa que entenda esse ser humano integral. É impossível dominar todas as arestas desse ser humano integral, entendeu? Com certeza. Queria que você aproveitasse e emendasse nessa sua apresentação a sua jornada em competição, em alto rendimento, com pessoas do esporte. Da onde veio esse interesse pelo alto rendimento, do refinamento da performance mesmo? Legal. Eu sou atleta por natureza, por essência. Eu nunca tive um ano da minha vida que eu não tivesse federado a alguma federação. Não existiu esse ano desde que eu me federei pela primeira vez aos, 7 anos de idade no judô. Desde então, eu estou sempre competindo em algo. Então, comecei no judô e na natação, porque meus pais colocaram eu lá, não exatamente por minha escolha. Mas quando eu começo a fazer, eu acho que eu tenho essa veia competitiva muito forte, aí eu começo a me desenvolver. Como é que é? Aquele cara, não, vou nadar mais rápido que ele. É aquele cara que derruba todo mundo? Vou derrubar ele. Então eu tenho um pouco desse olhar. E aí eu comecei um pouco sobre isso. O judô eu fiquei por uns 5 anos, aí eu parei. A natação durou um pouquinho mais. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a jogar handebol também. Aí eu joguei 20 anos de federação de handebol. Fui parar na Olimpíada de 2006 com a Polônia. Aí eu já estava numa área mais administrativa, mais da comissão técnica mesmo. Eu fui trabalhar na Polônia como assessor de equipes lá, mas é dentro do mesmo meio. Então eu vivenciei uma Olimpíada inteira. A Polônia chegou até a semifinal, fez tudo em terceiro e quarto. Então eu peguei a Olimpíada inteira mesmo com os caras. E viajei muito também para jogar, joguei em vários lugares. No finalzinho já da minha carreira como jogador de handebol, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Primeiramente por hobby, mas como eu falei, eu não sei fazer nada por hobby. No meu primeiro ano eu já estava federado, já estava viajando para lutar, e fui para o Canadá lutar. Fiquei em segundo lugar lá no campeonato, no Canada Open, lá, o Toronto Open. Aí comecei, virou um vício e tal. Esse ano, por exemplo, eu estive em 4 continentes diferentes já lutando. Caraca, que massa. Eu fui campeão europeu, fui vice-campeão brasileiro, fui vice-campeão do International Masters de Los Angeles. Estou sempre aí, já fui número 1 do mundo na minha categoria, hoje eu sou número 4, acho. Não faz tempo que eu não puxo o ranking, mas a última vez que eu puxei era 4. Então eu vivo nesse lado como atleta na minha vida toda. Tem um lado como técnico também. Eu fui treinador de handebol por uns 10 anos. Fui treinador de voleibol, porque eu também joguei voleibol aqui. Como eu não joguei voleibol num nível tão alto, eu acabei nem contando nessa história de atleta. Mas se eu contar como atleta, tem atletismo, tem polo aquático, tem triatlon, tem basquete, tem futebol, tem vôlei. É que eu sempre fui fazendo um pouquinho. E várias delas, assim, eu fui federado, eu joguei, mas não tive tanto destaque como eu acho que eu tive no handebol e agora no jiu-jitsu, né? Então, eu vou falar que como atleta mesmo, eu fui mais nesses lugares. Sim. E fui técnico também, fui treinador por 10 algo de handebol, e isso também foi algo muito legal na minha carreira. Então, vivo disso, adoro isso.
E sou formado em esporte. A minha formação é bacharel em esporte, que é uma formação que tem aqui na Universidade de São Paulo, e eles fazem essa distinção exatamente entre o que é atividade física e o que é o esporte, sendo que o esporte é esse olhar do alto rendimento. E a minha formação é exatamente essa, ou seja, eu não fiz educação física, eu sou bacharel em esporte. Ah, legal. Interessante. Bacana. Ô, Samara, foi legal você ter falado que foi, por exemplo, para uma Olimpíada. E eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Na sua opinião, na sua experiência, né, e o quanto você estuda, o que difere hoje um atleta, por exemplo, que está nesse nível, que vai competir no nível mundial, de outros atletas, não digo amadores, tá? Mas o que difere nesse atleta, ele dá um passo à frente e, por exemplo, um atleta que está indo hoje para a Copa do Mundo pela primeira vez? Eu acho que ele, pela primeira vez, não necessariamente é um diferencial. Tem atletas vários que eles não dão um tiro na carreira e eles vão ganhar nesse tiro. Você vai ver vários caras que participaram de uma única Olimpíada e foi aquele momento dele, naquela hora, calhou de dar tudo certo e ele foi lá e depois ele desapareceu. Então são dois cenários, assim, a constância do atleta e a entrada nesse seleto grupo de atletas. São dois valores que têm que ser olhados com um olhar muito criterioso. Eu lembro uma vez quando eu estava jogando handebol e um dos amigos meus que jogava comigo na faculdade, aí ele foi treinar na Metodista, ele foi ser auxiliar técnico Metodista e o treinador da Metodista levou ele para a seleção. Ele começou a ser auxiliar lá na seleção, tal, não sei o quê. E num dos primeiros jogos que eles fizeram, eu sei que o Brasil tem um histórico ruim no handebol masculino, deu uma melhorada recentemente, mas ainda assim, não é uma potência no handebol masculino. O feminino foi até campeão mundial. E aí eles tinham feito um jogo muito pau, acho que com a Espanha, alguma coisa assim, algum torneio, acho que no Mundial, alguma coisa assim, e perdeu, sei lá, por 1 ou 2 gols. Sendo que passou quase que o jogo inteiro ganhando o jogo, né? Aí quando eu encontrei com ele, eu falei, caraca, meu, chegamos perto dessa vez, deu 2 gols, cara, é muito pouco. E a resposta que ele me deu, assim, eu nunca esqueço, ele falou assim, esses 2 gols, numericamente parece muito pouco, mas é um abismo a distância para tirar esses 2 gols. E aí ele estava me explicando, por exemplo, como que a nossa liga, por ser muito fraca, a gente tinha 2, 3 times muito fortes, que era na época Metodista, Pinheiros e o São Caetano. E esses caras se enfrentavam, sei lá, 2, 3 vezes no ano, e o resto dos times da liga era muito abaixo. Então eles não tinham auto-enfrentamento. Como eles não tinham esse auto-enfrentamento, quando o jogo vai decidindo ali para o final, que é a hora que você não pode mais errar, ele tinha essa sensação em 2, 3 vezes no ano, se o jogo que ele estivesse jogando fosse pro limite, né? Às vezes você já falta 5 minutos, já tá ganhando de 10 bolas, mesmo que seja com um time forte, mas meio que o jogo já tá resolvido. Enquanto que numa liga europeia, assim, dos 20 jogos da temporada lá do campeonato deles lá, 18 vai para o último minuto, o jogo vivo ainda. Então eles estão acostumados a esse momento de tensão de decidir. E aí fica muito claro pra gente, quando a gente tem esse olhar, o jogo é o mesmo, a bola é a mesma, os movimentos são os mesmos, que você faz para arremessar uma bola. Mas o que muda ali? Muda que assim, o jogo estando num nível muito alto de disputa, o teu emocional. Porque quando eu vou arremessar uma bola, se eu tenho 10 gols de vantagem, eu posso errar. Se eu tô já perdendo por 1 gol, falta 1 minuto, aí que eu não posso errar de jeito nenhum. E isso faz muita, muita, muita diferença no atleta. Então, eu acho que no alto nível, e eu posso ver isso, por exemplo, até no jiu-jitsu, o atleta que se destaca, não necessariamente ele é o melhor tecnicamente. Embora às vezes calha. Ele ser o melhor. Quando ele é o melhor tecnicamente, emocionalmente, mentalmente, ele vira o fenômeno, aquele que a gente não vai esquecer nunca mais. Ele é o Messi, ele é o Cristiano Ronaldo, ele é o Federer, esses caras. Mas assim, você acha que nos 100 primeiros do ranking mundial de tênis, alguém tem algum golpe que o outro não tem? Assim, o cara tem um tipo de backhand que só ele faz. Não tem. O jogo é igual, a quadra é igual. O que define? O define é o seu comportamento na hora que você tem 3 match point contra. O que você faz? Você continua jogando igual? Você ataca a bola? Você vai para cima? Ou você fala assim, fudeu. Agora ferrou, não tem o que eu fazer. Então, eu acho que o atleta de alto rendimento é o que consegue conciliar e não precisa ser no máximo da sua excelência, mas pelo menos uma nota 8 em cada um desses quesitos, o tal do corpo, mente e espírito. Ou seja, ele tem que ter um movimento técnico muito bom, porque no alto nível você não sobrevive com um movimento técnico ruim. Ele tem que ter um mental muito forte, muito preparado, e principalmente o emocional. Quando o Baggio perde o pênalti na final da Copa, não é por falta de técnica. Ele era o melhor jogador do mundo na época, mas ele chutou o pênalti por cima do gol. É porque talvez ele pensou, cara, eu sou o melhor do mundo, e se eu perder? Quando você põe isso na tua cabeça, e se eu perder? Provavelmente você perde.
Isso é muito impressionante mesmo. E quais diferenças você vê sobre esse aspecto ainda que a gente está conversando em esportes individuais versus esportes coletivos? Assim, existe características que você consiga falar para a gente diferente? Cara, vocês fazem perguntas maravilhosas. E é legal, se vocês puderem também contribuir com a opinião de vocês, é legal Claro, também. claro, A claro. gente... Vocês são atletas? Eu não sei da história de A vocês. ex-atleta é Edma, eu... Vai ser só... Mas eu sou uma ex-atleta que nunca conseguiria ser atleta, porque eu não tive o que você teve. Mesmo? Essa fome da persistência, aquele ali né? que é o melhor, eu vou atrás do melhor. Então, eu era uma atleta que eu, na verdade, eu tinha um talento para o esporte, mas eu não tinha a disciplina que o atleta precisa. Ah, entendi. Não, é uma abnegação mesmo. Você troca tudo. Vai viajar. Eu tava na Itália agora, no começo do ano, no europeu. Eu perdi 5 quilos em 3 dias para poder lutar o campeonato, em plena Roma, onde se come absurdamente bem, né? E barato. E todo mundo lá comendo e eu com fome. Porque eu estava com fome de ganhar o campeonato. Quando a gente achar que tem alguma coisa para contribuir, pode ter certeza que a gente complementa. Legal. Eu quero que a gente possa fazer um bate-papo claro, para aprender com vocês também. Mas a sua pergunta é maravilhosa, porque o mais óbvio seria você falar, peraí, no coletivo você tem uma responsabilidade coletiva, ou seja, você é parte integrante de um time, e no individual toda a responsabilidade é em você. No alto nível não é bem assim, né? Você não chega em lugar nenhum sozinho. No alto nível, assim, você pega um tenista primeiro do ranking, assim, né? 100 primeiro do ranking, ele tem uma equipe de 15 caras só para cuidar dele. Então, esse entrosamento também é importante. Ele tem um treinador que vai escolher determinadas estratégias, tal, é muito importante. Agora, o que eu acho mais complicado é que, assim, eu acho que o atleta individual, ele necessariamente tem que ter essas valências acima da média do que no coletivo. Porque, assim, você tem um cara no coletivo que ele não é tão bom emocionalmente, mas ele tecnicamente é muito bom, alguma coisa assim, é só ele não bater o pênalti decisivo, sabe? Você consegue gerenciar isso um pouco melhor. Você pega no Palmeiras, por exemplo, o Dudu. O Dudu é o craque do time desde 2015. Ele não bate pênalti no Palmeiras, nem decisão por pênalti. Porque o cara não é a dele. E ele decide todos os jogos lá em campo, mas na hora de bater pênalti vai outro. Então você consegue transferir determinadas responsabilidades. Então você vai olhar no grupo quem é que tem melhores características e aí cabe ao treinador saber escolher isso daí. Mas por outro lado, existe uma harmonia de grupo também que não existe no individual. No individual você faz o que você quer, né? E no grupo talvez você não faça. Então acontece de ter grupos maravilhosos. Não sei se vocês lembram, não sei se é da época de vocês, ou o ataque do time do Flamengo de Romário, Sávio e Edmundo. Eu já cantei muito essa música no Maracanã, já cantei muito essa música. Só que do lado ao contrário, né? Zoando, do lado contrário, zoando. Virou o pior ataque do mundo, porque eles não ganharam de ninguém. Os galácticos do Real Madrid, Figo, Zidane, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Beckham, Raul, e não teve esse desempenho. Agora no Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé, os caras vão ficando pelo caminho nas ligas. O próprio Palmeiras hoje em dia, se você olhar o time do Palmeiras e, sei lá, o time do Flamengo do Atlético, individualmente a diferença é discrepante. Mas o coletivo do Palmeiras fala muito mais alto. Então, eu acho que o coletivo no individual é o maior de todos os valores, a não ser que a diferença seja muito discrepante, senão o coletivo prevalece. Agora, no individual, tem um lance que é muito importante, né? Você não tem como transferir responsabilidade para ninguém. E a principal responsabilidade que você não tem, que não tem como transferir, é emocional. Porque onde pega no emocional é o medo, né? Eu vou lutar, por exemplo. Quando eu jogava handball, o máximo que um adversário podia fazer comigo era um gol. Qualquer outra coisa era acidente, ele podia me machucar, mas acho que não vinha da cabeça dele. Ele não acordou e falou, nossa, acho que eu vou machucar o Samora hoje no jogo. Não. Ele quer ganhar o jogo. A luta é o contrário. A luta que o cara acorda e fala, cara, vou lutar com o Samora, hoje vou quebrar ele no meio. E você olha pra cara dele, o olho dele tá falando isso pra você, hoje eu vou te quebrar no meio. Então são diferentes sensações de tensão emocional que você tem que lidar. Então acho que também interfere muito no tipo de modalidade que você faz. Eu vou correr 100 metros. Cara, o que eu posso fazer? Eu posso perder a corrida. Mas ninguém vai me bater no 100 metros, sabe? A minha tensão é, será que eu vou fazer bem o que eu vou fazer bem? E quando você tem uma tensão extra que a luta te traz, ela vai ter que te fortalecer muito emocionalmente, senão você não consegue lutar. Assim, na academia, você vê muito cara que é muito bom,
que vai para a hora da luta, não consegue lutar, perde na primeira luta, apanha, vai mal. Você fala, cara, não reconheço esse cara lutando. Porque esse fator emocional é muito limitador. Acho que de todos os fatores, o mais limitante é emocional. Se você paralisa de pavor, de medo, nada mais vai sair. Ah, pode ser que tecnicamente eu não sou tão bom, mas sou brigador, eu sou guerreiro, eu não entrego uma posição fácil, vai ser difícil ganhar de mim. Pode ser que tecnicamente eu sou muito bom, mas o meu emocional é fraco, você vai me atropelar, porque o emocional é o fator mais limitante. E o individual tem essa característica, não tem para que eu jogar. Acontecia muitas vezes no handball, estava num dia que eu percebia que eu não estava bem, o que eu faço? Bom, o meu adversário não precisa saber que eu estou bem, né? Ou bem ou mal, mas eu vou fazer mais o cara do meu time que eu vi que está mais no dia dele e jogar, vou dar mais bola para ele decidir, entende? Em vez de chamar o jogo para o individual e para um contra um, eu aperto o jogo, solto para ele. Ele está no dia bom. Você faz essa leitura, se você não fizer, um bom treinador vai fazer, ó, bola no cara ali, não aperta bola nele que ele está no dia bom. No individual não tem. Você tem que aprender a lidar com os seus erros e a preparação que você traz disso para a vida é fabulosa, né? Você fala, eu dou conta de tudo. Verdade. Disso, eu dou conta de tudo. É muito comum a gente... Você quer falar alguma coisa? Quero. Tá, vai lá. Você acha que, então, no alto rendimento, a gente está falando de competições mundiais, top 10, top 15, é mais fácil uma pessoa chegar frágil emocionalmente num esporte coletivo do que num esporte individual? No esporte individual, ela vai ter que ser treinada para chegar lá, ela já vai ser naturalmente uma seleção natural, assim, só os mais fortes mesmo chegam. Você acha que é mais fácil um cara se esconder num coletivo? Sim, você tem toda a razão. E eu acho que o problema do esporte coletivo é você se deslumbrar com a performance do outro. E você assumir como sendo sua. Sabe? É muito jogador que às vezes participa de um grupo vencedor e acha que ele é fora de série, e aí ele se comporta como um fora de série quando ele não é um fora de série. Então acho que o teu controle emocional ali tem mais a ver às vezes com a humildade do que com o medo. É muito comum você ir colocando um jovem para começar a participar de um grupo, às vezes ele nem joga, ele vai vivendo, para ele gradualmente sentir, entra num jogo decidido depois. É muito comum você fazer esse processo. No individual não tem. Você entra, você. E o que acontece no individual é trauma. Às vezes você se traumatiza, você fala, cara, essa porra não é pra mim, tô um ano que eu tô tentando e não ganho nada, não adianta. E esse trauma, às vezes, vai te tirar da modalidade, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você sucumbiu a essa pressão antes. E quem fica? Normalmente quem fica, a gente fala, quem fica é quem não desiste, é o resiliente. Não necessariamente o melhor, mas é o que não desiste, porque todo mundo vai passar um momento ruim. Todo mundo, não tem, você pode se machucar, ter uma lesão, volta da lesão, volta mais inseguro, não sei o quê. Todo mundo vai ter um momento e falar, cara, eu treino, parece que não melhora nada. E no individual fica muito claro, você não tem para quem terceirizar essa culpa também, né? Eu não tô jogando nada, mas meu time também não ajuda, né? Tá uma merda, tá todo mundo jogando mal. Você alivia um pouco a tua carga. Não, como é que eu vou aliviar a carga quando eu tô lutando? Mas eu tô lutando com um cara que eu sei que é mais fraco que eu e ele me bateu. Eu dou desculpa para quem na saída? Entendeu? Então você tem que ser resiliente, falar, cara, e assumir. Os momentos que você mais aprende. E assim, quando tem esse tipo de cenário também, você acaba tendo alguns comportamentos que te ajudam, né? Tem uma frase clássica no jiu-jitsu, que é: jiu-jitsu você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então você já começa a colocar a derrota num lugar de valor também. Você aprende muito mais quando você perde do que quando você ganha. Parece um clichê, mas aquilo fica dói tanto por tanto tempo, e aí você chega no dia seguinte na academia, você olha aquilo e fala, eu preciso melhorar isso aqui, eu não posso mais errar isso, não sei o quê. E aí você treina tanto aquilo, que às vezes você errou no dia que você ganhou e você nem percebeu, mas você ganhou. Agora, no dia que você perde, aquilo te dói. E quando o campeonato é muito grande, um campeonato mundial, uma Olimpíada, alguma coisa nesse sentido, que talvez você nem volte mais depois, aquilo te machuca de um jeito que ou você desiste ou você vira uma fortaleza. Acho um pouco disso. Vamos dividir um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência desses dois aspectos. Vamos dividir para ficar um pouco mais didático entre as questões emocionais, questões mentais, e os fatores físicos. Puxando primeiro para os fatores emocionais, é possível treinar isso, Samoro? E eu digo treinar não só dentro de campo, dentro de quadra, na competição, porque é muito comum a gente ouvir que aquele atleta precisa de experiência. Ele era muito novo, é inexperiente, então ele errou. Só que pelo que você está me falando, não é só isso, tá?
E queria que você me desse exemplos, que eu imagino que sim, tem a diferença do esporte individual e esporte coletivo. Como é que a gente treina esses fatores emocionais fora de campo, entre aspas? Se for Acho possível. que tudo no esporte é treino, né? Tudo no esporte é treino. Você ter um treino que ele te exige emocionalmente, se você tem uma competição que te exige emocionalmente como uma luta, você tem que treinar sob estresse. Não há possibilidade de você treinar sem estresse. E é curioso, assim, ó, eu sou professor de Krav Maga também. Krav Maga é uma defesa pessoal, né? E não tem competição de Krav Maga, porque como é que vai ter? Vai sair um aleijado, um cego, um mordido. Não dá, né? Porque são os golpes que a gente faz. Então não tem como fazer. Então, a gente faz muita simulação. A gente vai fazer muita simulação. Então eu vou... e tem proteção, você tem uma coquilha que você usa para não machucar o saco, você vai ter protetor bucal, às vezes você vai ter capacete e tal. Mas você vai ter que criar, então, sensações de estresse, porque na hora que você tiver uma violência verdadeira, se um cara aponta uma arma para você, alguém quer te bater, como você não vivenciou isso nunca, o que vai te paralisar é o teu emocional. E aí, quando você paralisa, você não faz mais nada. Então, no treino, o que a gente fazia, por exemplo? A gente colocava todo mundo no banheiro ali da academia, um banheirinho apertado, e cada um tinha que bater no outro ali. Ele tava com capacete, tudo, você não ia se machucar, mas o fato de você não saber de onde está vindo, não ter muito para onde correr, às vezes apagava a luz, tem que se virar. Por quê? Porque aquilo te gerava tensão, gerava estresse. Ou pegava o som e ligava no talo, assim, um som muito alto, para você não conseguir ouvir muito bem de onde vinha as coisas. Às vezes tomava um soco do lado, você nem sabia de onde estava vindo, porque você não ouviu a aproximação do cara. Você está focado na troca do cara, você toma um aqui. Você estava de capacete, você não sente tanto. Mas a tua cabeça balançando dentro do capacete é uma emoção difícil de lidar. Uma coisa na simulação, o cara vem, finge que bate, é uma coisa. Mas a hora que bate de verdade, sua cabeça ricocheteia, depois de um tempo você acostuma com isso. Mas enquanto você não acostuma, a primeira vez é um choque. Você trava na mesma hora. Então, eu usei esse exemplo do extremo, mas para você entender. Se eu tenho que jogar numa situação de estresse, eu tenho que lutar numa situação de estresse, eu tenho que treinar nessa situação. Eu tenho que colocar o elemento estresse para valer. E aí vai da criatividade, como você pode colocar. Você pode criar um elemento de exposição, você pode criar um elemento de até financeiro. Já teve gente, já tinha aposta, faz aposta, não sei o quê. Eu não posso perder essa grana, não posso isso. Colocar seu filho para estar vendo o jogo, sabe? Parece que não, mas isso intimida. Você não quer, ninguém quer fazer feio na frente de um filho. Então, ó, leva os filhos aí no treino hoje. Leva os filhos na frente do treino, você vai ver a pancadaria que sai no treino. Não tem treino leve, não tem rolinha soltinha. Todo mundo vai para pancada. Você não quer teu filho perguntando, ô papai, você apanhou hoje, né? Tem um emocional, tem um ego ali, Então você tem que criar estratégias para isso, né? De como trazer isso para dentro do treino. Não tem como você não trazer isso para dentro do treino. Pode ser até com castigo, do tipo, olha, cara, se você não fizer tal coisa, você vai pagar 100 flexões. Tudo bem, você vai estar fazendo mais um exercício físico, mas é um castigo, ninguém quer fazer, você quer fazer. Então isso tem muito mesmo em esporte, e não, eu acho que não faz muita diferença nesse caso, tá, Rafa? Se ele é esporte individual ou coletivo, porque todos eles têm um componente de estresse, principalmente se o esporte exige, que eu te falei. A corrida dos 100 metros não te exige tanto isso, te exige que você responda o mais rápido possível e faça só um movimento que é correr. Agora, quando há várias possibilidades, há vários cenários... Você acredita que só o fato de você aprender cada um, vamos falar de esporte coletivo, só o fato de cada um aprender a lidar com o estresse de maneira individual, naturalmente isso ajuda no coletivo? Isso naturalmente ajuda, porque um cara pode derrubar todo o grupo. Dificilmente um cara faz você ganhar, mas pode fazer você perder. Tá. O coletivo ganha, mas o individual perde. Não sei se existe esse exemplo que eu vou falar, tá? Mas e quando muitos deles são, cada um na forma individual, eles controlam bem estresse, porém, como isso existe um link? Como é que isso reflete no coletivo? Porque assim, vamos dar o exemplo dos Galácticos, que foi o exemplo que você deu.
São caras muito bons e eu acho que fatores emocionais ali não é o problema, Não, tá? ali faltou físico mesmo. Ali faltou excesso, ali era excesso de farra. Não, tudo bem, vamos falar dos Galácticos. Mas desse exemplo da Edma, pode ser que exista, todos eles são muito bons desse fator emocional, porém, quando junta no grupo, não acontece. Foi nesse sentido que eu falei da diferença entre individual e coletivo. Eu não soube me expressar, foi Não, mal. mas isso acontece totalmente. Porque, assim, quando a gente pensa em fator emocional, às vezes a gente está pensando só no lado negativo dele, né? A gente está pensando no medo. Mas a gente pode estar pensando no ego, a gente pode estar pensando na vaidade, a gente pode estar pensando em tudo isso aí. Quem quer voltar para marcar, correr atrás do lateral adversário? Era o Raul, era o Figo, era o Zidane, não era nenhum deles. No fato, o cara chegava sozinho e cruzava lá para ninguém. Tanto que o Zé Roberto virou titular daquele time. Uhum. Com todos esses caras, o titular foi o Zé Roberto, que é um puta craque também, mas não chegou no nível desses caras. Né? Exatamente porque o Zé Roberto não tinha vergonha de fazer esse papel sujo. Ele tinha que fazer esse papel sujo. Quem foi pro banco? O Figo. Entende? Então, o fator emocional, ele tá tanto para... ele tem uma curva, a gente chama isso de U invertido, né? Entre todas as valências emocionais e o rendimento. Então, por exemplo, se eu tenho muita ativação, se eu tenho pouca ativação, meu rendimento é baixo. Aí eu tenho um nível de ativação onde meu rendimento vai subindo. A partir de um certo nível de ativação, meu rendimento começa a cair de novo. Eu fico hiperestimulado. Eu passo do ponto. Aquela hora, tipo o Felipe Melo, ele vai lá dar uma entrada sem nada a ver, a 1 minuto de jogo, no jogo da Libertadores aqui, foi expulso com 1 minuto de jogo no jogo do Cerro Porteño. Então, 1 minuto o cara é expulso, cara. Como ele fez na Copa de 2010, a entrada que ele dá, o Brasil ganhando da Holanda, jogando bem, aí ele quer pegar um cara à toa lá do nada, ou seja, ele passa. Então, quando ele passa, ele traz problema. Você acha que isso dentro do vestiário é fácil de lidar depois também? Um cara voltando para casa de uma Copa do Mundo porque um cara não soube controlar um excesso? Porque quer ser o machão o tempo inteiro, quer ser o viril, quer ser o xerifão, e põe toda uma Copa do Mundo a perder, uma carreira de alguém a perder. Então, aí quando a gente pensa em fatores emocionais, a gente tem que pensar num todo. Ou seja, sei lá, a vaidade é importante? A vaidade é importante no esporte de rendimento. Porque se você não tem se você tem 0 de vaidade, você está lá no invertido de novo, você está sem rendimento. Mas se você for super, hiper, ultra vaidoso, você passa também. Porque a vaidade faz você se sacrificar por coisas que você não se sacrificaria se você tivesse 0. Mas quando você tem muita, é o contrário. Aí você não sacrifica exatamente pela vaidade. Eu sou tal. Entra num outro valor. Então, você tem todos esses valores emocionais, ele vai ter uma administração, assim, de quanto ele é bom, até que ponto ele é bom. Tanto que você vê, assim, tem atleta, você vê que ele é campeão em todo lugar que ele vai, né? É porque, às vezes, ele é o cara que consegue arrumar esse grupo. Ele é o cara que consegue fazer uma gestão desse ambiente, sabe? Às vezes ele já tem uma certa autoridade. O Edu Darcena era um típico caso, assim. Onde ele ia, ele ganhava. Porra, não é não, o Zinho era um típico assim, onde ia, ele ganhava. Você vê que é o tipo, até o perfil, você olha pra cara do Zinho, você vê um cara que tem uma vaidade ok, não é nada exacerbado, tem uma atitude ok, não é nada exacerbado. Se precisar fazer o papel sujo, ele faz, como ele fez em 94. Se é pra ser o craque do time, ele também consegue ser. E isso ajuda muito, são exemplos, né? Você acha que a gente está perto, realmente, de... Como profissionais agora, você acha que é muito mais... É uma pergunta... Eu fui quase atleta, né? Eu fui atleta de um esporte coletivo. E eu acho que eu era razoavelmente inteligente para a idade que eu tinha. E eu observava bem quem gostava de tomar bronca, quem eu podia dar bronca, quem eu não podia, quem podia me dar bronca, quem não podia. E, enfim, eu acho que eu tinha esse feeling. Talento inato mesmo. Como profissional, eu acho que eu saberia por ter passado por isso. Eu não sei se eu entendi. Eu vou dizer assim, eu não aprendi isso no livro. Foi jogando e vendo. Acho que hoje eu saberia como estimular um ultra vaidoso e como estimular um 0 vaidoso. E como manter ali o pico do U. Mas você acha que é feeling, Samurai? Ou realmente o profissional tem uma ciência aí que pode ajudar ele? O que você acha hoje, olhando a gente agora como profissionais que vai bater com essas pessoas aí no meio do caminho? Eu acho que assim, todo o ambiente ele tem que estar voltado para esse comportamento, né?
Então, se você tem um treinador que não olha para esses valores, provavelmente a chance da gente olhar é muito baixa. Mas se o presidente do time olha, se o diretor olha, se o treinador olha, se isso é valor, se isso é reforçado, é falado o tempo inteiro. Você pega o exemplo típico, é o Abel. Você vê, ele fala assim, todos somos um, o tempo inteiro ele reforça, todos somos um, todos somos um, todos somos um, todos somos um. Então, e aí você vê o diretor esportivo, ele fala, todos somos um, aí você fala o presidente, todos somos um, começa a virar um eco ali dentro, né? E aí, os próprios elementos ali começam a se cobrar nesse sentido. Quando você passa um pouco, fala, opa, onde você tá indo, cara? Todo mundo aqui, ó, é junto. Vamos abraçar o cara. Não, o cara tá num momento difícil, ó, todos somos um, vamos abraçar. Então, acho que vem sempre das lideranças. O papel do treinador e do dirigente hoje em dia é fundamental ter esse olhar. Porque o atleta pode ser que ele não tenha esse feeling, mas ele é doutrinado para isso. Ele pode ser doutrinado para isso, se isso for valor. Tanto que você vê os jogadores da entrevista, vê que eles mal sabem falar português, mas eles repetem esses mantras, porque eles vão sendo doutrinados. Então, não é a função do jogador desenvolver isso por conta própria, assim, teria que ser sim, mas a gente olhar todo o histórico de onde eles vêm, da formação deles e tal, você não vai cobrar dele desenvolver isso sozinho, mas se você entender que isso faz parte do contexto, você começa a trabalhar em cima disso. Eu vou usar mais exemplo do Palmeiras, porque é mais fácil, eu estou mais perto, mas você pega assim, dois jogadores muito bons do Palmeiras que não se enquadravam nesse modelo. Era o Patrick de Paula e o Gabriel Veron. O Patrick de Paula foi para o Botafogo. Obrigada por ser presente. Então, era um talento nato, era não sei o quê, mas ele não tinha esse senso de grupo. Tanto que assim, todo mundo criticou quando foi vendido. Poxa, se olhar o que ele rendeu depois que ele saiu, foi vendido até caro demais. Provavelmente você deve ser Botafogo ter falado com essa dor no coração. Entende? Então, mas aonde que ele se esbarrou? Ele esbarrou na parte técnica dele? Você acha que foi o... Não, o que faltou para ele foi o sentimento de grupo. Não foi nem o controle emocional dele, nem de grupo. Ele não tinha. Ele jogava para ele. O Verón jogava para ele. Então, esses caras foram saindo, não importa o nível técnico. Então, se dentro de uma estrutura isso é valor, a gente consegue criar um ambiente que te instrua. Isso eu acho que em qualquer lugar da vida. No teu Instagram aqui, você cria um valor ali e você começa a se desenvolver em cima disso. Na tua casa, na tua academia, onde você for. Você cria um ambiente, o que é valor para você ali. E se você reforçar esses valores o tempo inteiro, todo mundo que está ali... Se perguntar para qualquer aluno meu aqui, ele vai falar sobre corpo, mente e espírito, ele vai falar sobre tridimensionalidade. Por quê? Porque é valor para a gente. Vai falar da singularidade, do respeito a esse indivíduo, porque é valor. Então, a gente, assim, existe o feeling nas coisas. Eu sempre penso que o feeling é um bônus. Aquilo lá é melhor. Eu prefiro alguém que é tecnicamente fraco, mas dedicadíssimo, do que um cara tecnicamente excelente, mas pouco dedicado. Então, vamos colocar o feeling como como se fosse a coisa técnica que você treina na natureza. Tem pessoas que se mexem melhor naturalmente, têm mais aptidão para o esporte, mas se ela não trabalhar isso, ela perde para o cara que trabalha isso incansavelmente. Ela perde. Então, assim, eu não deixo para o feeling. Se o cara trouxer isso como um feeling, o cara tem uma empatia nata. Então, quando ele fala, é mais fácil das pessoas. Então, eu, como um bom observador, um bom gestor, eu vou chegar nesse cara e vou colocar ele em situações mais que eu preciso de alguém que tenha isso, essa característica. Mas quando eu não preciso também, eu tiro ele dali, porque senão eu dou um poder a mais para ele, sabe? Saber organizar as peças, eu acho que é o papel do gestor. É numa empresa, é num clube. Então, não tem nada que a ciência não possa te instruir. Mas eu acho que todas as ciências, e principalmente as ciências humanas, a gente vai falar de esporte, a gente vai falar muito de ciências biológicas e muito pouco de ciências humanas. Eu acho que, assim, se a gente entendesse mais esse lado das ciências humanas, porque estamos lidando com seres humanos, seria mais fácil a gente criar um grupo que ele desenvolve esses valores juntos. E quando você participa do processo da tomada de decisão de qual valor é importante, a tendência de você defender mais ele é muito maior do que quando alguém te impõe um valor. Aqui é assim, gente. Se quiser, aqui vai ser assim. Tá, alguns se adequam, outros vão... o cara tá olhando, eu vou fazer. O cara não tá olhando, eu não tô fazendo. Então, eu acho que essa chamada de responsabilidade coletiva, sabe, esses jogadores de futebol hoje, eles têm que entender que papel eles têm na nossa sociedade também, o que eles representam, com quantos sonhos eles lidam, sabe? E melhorar a postura. Você vê o Sadio Mané lá do Senegal. Cara, ele pega o dinheiro que ele ganha na Inglaterra e vai construir um hospital no Senegal, sabe? E o nosso craque aqui sonega imposto. Então, cara, tudo que o cara ganha precisa sonegar imposto. Esses caras têm que entender essa responsabilidade. Depois a gente não consegue entender por que a gente está tão distante da seleção brasileira hoje. Eu não sei quantos anos você tem, mas quando eu era criança, a seleção brasileira era tudo. Hoje, vai começar a Copa para nós daqui 2 dias, a gente ainda fica
não é a mesma sensação que eu tinha quando era moleque, porque eles se distanciaram. E acho que, assim, um trabalho de base ali, organizacional, mostrando o valor, a responsabilidade que eles têm, o quanto isso impacta outras vidas, assim, o quanto é bom também, eles precisam dar bons exemplos. Eu acho que é didático, é importante e necessário. Então a gente tem que se desenvolver tecnicamente, fisicamente, taticamente, mas se desenvolver como ser humano. Não tem mais como não se desenvolver. A sociedade não aceita mais isso, sabe? Mas você falando isso tudo, vem muito a palavra tempo, assim, né? Todo processo exige um tempo, existe um fazer, aí o grupo dá o feedback, seja ele da forma que o grupo achar que deve dar o feedback, e aí faz de novo. Todo esse processo todo exige um tempo, e muitas das vezes nos esportes esse tempo ele não acontece, porque o clube para de ter patrocinador e o clube acaba. Estou falando de esportes menores, não tão famosos quanto. Até no próprio futebol mesmo, é bem comum. No feminino, então. Cadê o São Caetano hoje? Feminino, então, eu jogava num final de Libertadores. Jogava num time em janeiro, em março estava jogando em outro, e em julho estava jogando em outro. Então, essa continuidade, né, quando você veio falando isso tudo, eu pensei nisso. Assim, essa continuidade é muito importante. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito pouca oportunidade. Ainda em São Paulo, você vê isso nos clubes, por exemplo. Muito comum pegar um garoto que foi de Pinheiros o tempo todo, a vida toda ele jogou no Pinheiros. E nos clubes isso ainda é um pouco mais fácil. Mas em esportes fora do clube, a gente tem muita dificuldade de ter essa continuidade. Eu mesmo já trabalhei com vários 6 meses com atleta. Entendeu? Então, 6 meses o garoto ia para o Corinthians, saía do Rio e não conseguia ir mais e tal. Então, você fica um trabalho muito picotado, às vezes, e aí você não sabe com quem ele vai conversar lá, se vai ter a paciência dele, o tempo dele. Acho que o tempo ele é uma coisa que o esporte ele não te dá tanto, assim, sabe? Eu acho que por isso eu me afastei um pouco de trabalhar com o esporte. Porque é muito para ontem as coisas, muito para agora. Se não ganhar agora, se não... Pô, você cobra... O time tem que ser campeão sub-13. Meu Deus, você quer formar um jogador ou você quer ser campeão sub-13? Para que você quer ser campeão sub-13, meu Deus? Você tem que formar bons sub-13, não ser campeão sub-13. Então, acho que essa pressa da performance, um relato pessoal meu aqui, por já ter tentado trabalhar com o esporte, me tira um pouco do tesão, assim, da coisa, do tempo de maturar. Uns vão ser craques com 18, outros vão ser craques com 24, outros vão ser craques com 30, outros vão ser... Sabe? Tudo tem um tempo para acontecer. Mas, depois desse relato, já um relato pessoal, eu queria que, assim, o atleta ele toma muita decisão o tempo todo. E aí você falou que dói, né? Essas decisões que você toma errado, às vezes vira um erro. Como ajudar eles a tomar melhores decisões? Seja ela, como você mesmo falou, se a técnica está ali, ele vai usar a técnica que ele tem, né? Mas como ajudar ele a tomar uma boa decisão no momento ali do estresse, da decisão, do jogo? A gente pode ajudar eles. Você acredita que é só mesmo pelo treino ou existem tarefas, deveres fora de casa, ou ler, se acalmar, meditar, se tornar uma pessoa melhor? Acho que você já respondeu um pouco, de alguma forma, assim. Tudo que você puder investir em habilidades suas individuais sempre vai te levar a melhor performance, né? Então, se você tem você vai fazer uma meditação, você vai dar uma faxina na tua mente. Provavelmente uma mente vazia, ela vai te ajudar, vazia não, limpa, vamos dizer assim, vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Você sabe que foi estudado a característica cerebral de quando você tem sabe quando você tem uma ideia mágica? Tem um nome para isso? Um insight. Quando você tem um insight, isso. Quando você tem um insight. O que foi medido com eletroencefalograma, né? Foi feito do cérebro para poder ver a atividade cerebral em um insight. O que se descobriu foi que pré-insight, o cérebro tem um apagão. Ele tem um apagão e, de repente, ele é hiperestimulado. É como se tudo ao mesmo tempo ligasse, assim. E aí depois veio o insight, na sequência disso. É como se fosse um tsunami, né? Primeiro ele vem e puxa toda a água, e depois vem toda a água de uma vez.
Então, de alguma forma, ele mostra que essa limpeza, esse vazio é importante, inclusive, para um insight. A gente pode pensar na tomada de decisão como uma coisa normal, como uma coisa com esse olhar. Agora, a maioria dos esportes de alto rendimento exige tomadas de decisão. Claro, a corrida dos 100 metros é apita ou você corre, não tem tomada de decisão, corre o mais rápido que você puder. Mas à medida que o esporte vai complexando, há uma tomada de decisão, há um componente tático no jogo, e há um componente de tomada de decisão. Uma jogada está saindo perfeita taticamente, um cara está entrando sozinho e você chuta na hora errada, você tomou a decisão errada. Tudo se desenvolveu, mas você individualmente estragou porque você tomou a decisão errada. E às vezes você toma a decisão errada e faz o gol. Por isso que você não aprende. Porque com o dia que você não precisar, nem sempre essa bola vai entrar. E o teu componente do treino, quando a gente pensa em corpo, mente e espírito, onde está a mente? A mente está exatamente nessas tomadas de decisão. É o entender todo o complexo e, a partir de todo esse complexo, escolher os melhores caminhos. Você tem infinitas possibilidades que você vai ter que escolher. O tempo inteiro você tem que escolher. Eu recebo uma bola, eu posso correr com ela para qualquer lado, eu posso passar ela para qualquer lado, eu posso chutar em qualquer direção, eu posso deixar ela passar. Mas eu posso criar N possibilidades. Então, o resultado do jogo vai passar também pelas decisões que todos vão tomar. E assim, eu joguei handebol, esporte coletivo, altamente tático, né? Porque um jogo com a mão tem que ser tático, porque você põe a bola onde você quiser. É diferente do futebol, que como tem uma dificuldade do controle da bola, é muito mais difícil. O jogo é mais aleatório do que um jogo com a mão. O jogo com a mão, se você não deixar, você tem um controle muito grande sobre ele. Então é um jogo altamente tático, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas ainda assim, você nunca combina com o adversário que você está fazendo. Então, você vai ter que ter uma leitura muito rápida do todo para poder fazer o melhor cenário a partir de um desenvolvimento tático. Quem faz o desenvolvimento tático? O treinador. Ele estabelece como você vai jogar. Mas assim, vamos imaginar que eu vou jogar e ele fala assim, você vai pegar essa bola e vai passar para ele. Na hora que eu vou passar para ele, chega um marcador bem na frente dele. Poxa, eu não posso mais passar a bola para ele, embora o tático estava definindo que a continuação da minha jogada era ela. Só que se esse cara saiu da onde ele estava para ir marcar o cara, significa que ele abriu um espaço. Então eu tenho que fazer essa leitura rápida. Mas pode ser que um cara do lado dele já fechou esse espaço. Então, mas só que esse cara que fechou esse espaço, ele abriu um outro espaço. E aí eu tenho que ir buscar isso daí. Então, o jogo ele tem que te colocar essas possibilidades. O treino tem que te colocar essas possibilidades o tempo inteiro. Então, no nosso treino tático, ele é sempre assim, tá, o tático é esse. Primeiro você aprende a movimentação. Você faz sem adversário. Porque se você já errar a movimentação, já sai tudo errado. Então, você já faz sem adversário. A partir do adversário, você começa a colocar uma possibilidade de você pensar. Ó, se ele sair aqui, você joga lá. Se ele ficar lá, você joga aqui. Não é exatamente essa a realidade do jogo, mas você começa a criar uma lógica de pensamento na cabeça das pessoas. Com o tempo você vai complexando isso. Tá, esse sai aqui, esse sai, vai sobrar lá do outro lado. Às vezes você não tá nem vendo, tá nas tuas costas o espaço que sobrou. Mas por associação, pô, você saiu daqui, só pode estar sobrando ali, porque não entrou um jogador a mais. Então, se alguém fechou o espaço do meu passe, saiu da posição de defesa que estava. Isso você vai criando em condições de jogo. E vai depois. Aí você pode criar de uma forma aleatória, você pode criar. No futebol eu vi uma vez um treino em Madrid, do Atlético de Madrid, ele fazia assim: tinha um quadrado no meio, e o jogador ficava no meio desse quadrado. Aí cada quadrado tinha um painel com 9 números, e assim, na minha frente o vermelho, do meu lado tinha o azul, do outro lado o amarelo, atrás o verde, por exemplo. E um painel, uma televisão digital em cima deles. Então, no primeiro momento, eu estou de frente para o vermelho e essa televisão digital me aparece só um número, sei lá, 7. Aí eu tenho que chutar a bola no 7. 5, eu tenho que chutar a bola no 5. Aí ela me fala azul, 3. Aí eu tenho que virar para o azul e 3. Então, no primeiro momento, você vai. Primeiro, ele só te dá uma informação, depois ele já acende 2 cores, daqui a pouco ele acende 3, daqui a pouco ele acende 4. Então, eu tenho que mudar e fazer. Daqui a pouco ele começa a me confundir. Ele fala assim, se acender vermelho, você não passa para o vermelho, você passa para exatamente o oposto ao vermelho. Começa a já dificultar o meu cérebro. Então eles entendem que quanto mais processamento você conseguir fazer e ainda assim executar um gesto técnico, senão eu faço cubo mágico, né? E executar um gesto técnico, você ganha repertório para interpretar mais rápido o que está acontecendo no jogo. Então eles tinham esse treino, porque no alto nível, no alto nível mesmo, lembra? Não é o forehand especial que o Federer tem que fazer ele ganhar.
É a tomada de decisão que ele tem. Agora eu vou na paralela ou eu vou no longo? Agora eu vou dar um smash, vou dar um lobby, vou fazer o quê? Entende? Essa tomada de decisão associada a todo o contexto. Porque uma coisa é tomar decisão parado. Olhando aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou fazer. Outra é, eu tô correndo para a bola, já teve uma troca de um rally de 5, 6 bolas trocando, já tá meio cansado, o posicionamento já não é o mesmo, você já não fecha os mesmos espaços. Esse cara defende, embora seja o meu melhor golpe, também a melhor defesa do cara é aquela. No jiu-jitsu, por exemplo, a gente tem um cobertor curto. Você nunca fecha todas as possibilidades. Não é possível. Alguma parte do adversário está sempre solto. Uhum. E você tenta imobilizar ele, mas o pé lá, se eu mexo o pé, a cabeça está solta. Se eu domino a cabeça, o outro joelho está solto. Está sempre solto. Então eu tenho que saber jogar com isso. E no alto nível, no altíssimo nível mesmo, você faz um golpe, o cara sabe defender. Aí você faz outro golpe, ele sabe defender. Todo mundo sabe defender todos os golpes. Mas é a combinação, o timing do momento, a escolha dela a partir do que está acontecendo é que faz a diferença. E tem caras que fazem isso muito melhor que os outros, eles não são mais técnicos. Eles fazem essa leitura. Eu, assim como você falou, eu atribuo o meu sucesso a essa característica. Eu faço uma observação, como eu trabalho com movimento a vida toda, eu bato o olho, eu sei onde está o seu desequilíbrio. Porque eu faço isso o dia inteiro avaliando gente. Há 20 anos fazendo isso. Ou seja, eu começo a me movimentar com você, eu falo, cara, se eu te deslocar para lá, você vai cair, porque o seu centro de gravidade está deslocado para o lado errado, sei lá. Eu consigo entender as suas bases, eu consigo entender o seu equilíbrio, eu consigo entender quais as alavancas que eu tenho e quais as que você tem disponível, isso muito mais rápido do que o meu adversário. Então, quando eu já abordei isso aí, ele não deu tempo mais de defender. Então, em vez de eu ficar pensando em como é o golpe que eu vou fazer, eu fico pensando aonde está o centro de gravidade dele. Esse tipo de pensamento quase nenhum atleta vai ter, porque é um outro nível de pensamento, né? Uhum. E assim, os meninos brincam muito comigo lá sobre isso. Ele fala que eu antecipo exatamente esses pontos. E às vezes eu nem tenho a técnica tão perfeita, mas se eu souber que te empurrar aqui você vai cair, te empurro o que eu tenho, com o cotovelo, com o nariz, com o que tiver na minha frente, eu te empurro. Eu sei que ali, se eu te empurrar naquele espaço, você vai cair. Por causa do seu pé tá preso aqui, você vai precisar dele ali, e ele não vai dar tempo de você colocar ele ali. Então, tudo que é repertório que você tiver de movimento, de interpretação de movimento, vai te servir para isso. Mas, ao mesmo tempo, toda tomada de decisão também. E você tem que ser estimulado. Ninguém tem isso assim à toa. Você tem de brinde. Mas qual a função do treinamento? A função do treinamento é desenvolver as suas capacidades. Você não precisa contar com os brindes que vem, né? Quero trazer a Rafa para o jogo. Rafa, como melhorar a tomada de decisão num esporte imprevisível como a natureza, como o surf? Você surfa, Rafa? Surf. Que todo dia é diferente. Cara, eu não tenho muita experiência com atleta de surf, né? Mas é isso que o Samura falou. Eu acho que quanto mais inteligente, tá? Inteligente, entre aspas, você deixar. Contextual, né? Isso. Quanto mais você. Eu acho que isso para qualquer esporte que tem uma imprevisibilidade muito grande. Quanto mais inteligente você deixar ele em solucionar as coisas, ele vai reproduzir, porque tudo é movimento, tá? Reproduzir entre aspas, tá? Não me entenda mal. Ele vai usar. Ele vai usar. Quanto mais ele estiver disponível, mais ele vai usar. E isso tem a ver com também, não só no surf, com muitas outras coisas. Mas eu acredito que no surf especificamente, o que dita muito é a fluidez. Então, a calma que a pessoa deve ter, isso vai ditar muito qual atleta ele vai se tornar. Fluidez que você diz de não deixar o corpo rígido, não prender o ar demais quando não deve. Isso, e você ter calma. Eu acho que qualquer esporte no mar faz diferença você ter calma. Então a calma não é só para você não morrer, por exemplo, afogado, mas é também para você saber ler o que você tem que fazer, você antecipar o que vai acontecer. Porque por mais que seja imprevisível, os caras de alto rendimento, eles olham para a onda e eles sabem qual é o momento que ela vai quebrar, eles entendem daquilo, sabe? Então, no surf, óbvio, fora da água, eu acho que isso que ele tá falando é deixar o cara bem inteligente em solucionar problemas. E ali na água é calma, é fluidez e é experiência, né? Vivência também. Eu acho isso. Posso falar um pouquinho do surf, então? Eu Claro. também surfei. Vamos lá. Tem uma história legal do Kelly Slater, né? O Kelly Slater, um dos títulos que ele ganha do Mundial, não sei se 7º, 8º título, ele ganha como interferência, que ele forçou. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, é uma tomada de decisão, pensando no regulamento embaixo do braço. Nós estamos falando de campeonato. Então, nós estamos falando de campeonato tem que ganhar.
se fazendo um gol de bicicleta ou um gol de joelho, se eu fiz o gol, tá valendo. Entende? E o que ele fez? No surf tem um lance que é a prioridade da onda. Você tem prioridade. Hoje ela mudou a forma da prioridade. Eu fui árbitro de surf também, né? Mudou, acho que por conta do Medina, não foi que o Medina também fez isso? Porque agora você tem a prioridade. A onda é sua. Se você não for, o outro pode ir. Mas aquela hora, não importa onde ele esteja. Antigamente era o ponto da onda, onde ela começava a quebrar, e dizia quem tinha prioridade. Se você está melhor posicionado, você era tinha muito prioridade. mais subjetivo, né? Mais subjetivo. Você pegou a onda, a prioridade agora passa a ser da Rafa. A Edma acabou de pegar a onda, a prioridade é da Rafa. Você pode voltar a remar, mas a prioridade ainda é dela. E naquela época era subjetivo. E aí o Caliseta se posicionou num lugar que dava prioridade para ele. Quando a onda começou a vir, ele não remou para ela. Isso fez com que o adversário dele começasse a remar. E aí, no último momento, ele rema para cima dele e levanta o braço, assim, ó, o cara me interferiu. E com isso ele ganhou os pontos necessários para ser campeão. O gente criticou ele e tal. É uma forma de se olhar o esporte. Tem um regulamento e tal. Mas pensando nesse contexto, tá, eu tô disputando com outra pessoa. A qualidade da onda interfere na minha performance. Se eu escolher mal a onda e a próxima tá melhor, cara, eu vou lá, faço a minha série e deixo a onda perfeita pro cara fazer a série dele lá de trás. A próxima. Então, saber. Só que de repente eu também posso não pegar aquela onda e aí não vi mais nenhuma. Então tem esse lance, eu tenho que medir, eu tenho que olhar pro relógio, eu tenho que falar, cara, dentro desse tempo, será que vale a pena eu arriscar essa onda? Tanto que no final você vê que os caras pegam o que vem. E no começo eles, opa, essa aqui eu vou, essa eu não vou dar um jeito. Então, todo esporte ele tem um componente mental e tático e de inteligência que vai fazer a diferença. E quem for melhor nisso, quem for menos afobado, não, vou pegar essa aqui. Aí o cara pega uma onda que já tá fechando e tal. Aí vai cair, vai parar lá longe, tem que voltar remando, se cansa, enquanto o outro tá lá, só gerenciando qual vai ser a melhor onda. Então, todo esporte tem. Tirando esses assim, correr 100 metros. Ele não tem, pitou, corre. Eu acredito que, tipo assim, eu sei que todos os esportes têm um fator emocional e interfere muito, mas o surf eu consigo ver de perto. Inclusive, eu tenho uma amiga agora que ela é campeão pan-americano de surf. E eu nem sabia de muita coisa. A primeira vez que eu encontrei com ela, o que me chamou muita atenção foi a calma e a escolha das ondas dela. Ela não remava a gente desesperado, né? Remava qualquer uma porque o que viesse era lucro. Cara, ela esperava até o último momento. Às vezes ficava 10 minutos sem pegar nada. Quando ela remava, era a melhor onda. Tu ficava assim, cara, não é possível. Não é à toa que hoje ela tira onda. Recentemente ganhou o último campeonato aí que teve no Peru. Então, como no surf é nítido essa questão emocional, essa questão mental, fazendo diferença na performance do atleta e também, óbvio, nos títulos, né? Nossa, certeza. É isso aí. Beleza. E aí? Não, mas eu só queria falar um pouco mais sobre tomada de decisão, que eu acho que é a coisa que a gente deveria mais treinar quando a gente está falando do específico, né? O atleta já passou pelas fases gerais, ele já tem habilidade para aquela, já tem a técnica para aquele esporte e tal. Isso é muito, muito interessante. E tu acha que é negligenciado, de certa forma? Eu acho que Total. Eu acho também. Total. Você faz muito poucas perguntas abertas para o seu atleta, sabe? Acho que ainda tem essa coisa do top-down, sabe? Do treinador achar que vai dar todas as soluções para a pessoa. Olha, eu sei, faz isso, faz aquilo. E, na verdade, você tem que dificultar a vida para ele, e ele se virar, e ele aprender, e ter criatividade mesmo nos treinos, sabe? Eu acho que, em geral, os treinadores têm medo da criatividade. De achar que o outro vai julgar, achar que é uma palhaçada, e para que serve isso. Então, eu acho que a gente está melhorando, né? A gente até, inclusive, entrevistou o cara do vôlei, da seleção alemã de vôlei, que ele é muito criativo nos treinos, muito, 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 muito. Mas ainda acho que a gente explora pouco essa inteligência de tomar decisão, porque no fim, se você está alinhado fisicamente com o seu concorrente e com a sua equipe, se você também, né, óbvio, não está muito abaixo, mas no fim, o que vai fazer a diferença é aquela decisão, aquele momento que você vai. É isso que vai fazer a diferença. Esse é o
é o 0.1 do Bolt? É isso no outros esportes mais abertos? É isso que vai fazer a diferença. A gente treina muito pouco isso. Uhum. Bom, pelo menos nos meus treinos antigamente. Eu acredito que sim, a gente tem que começar a realmente isso que você falou de fazer perguntas abertas faz diferença, e também no esporte, principalmente, é muito a reprodução, né? O meu treinador me treinava assim, então eu passo isso para frente, então não tem muito um espaço para criatividade. Eu acho que você foi super certeira. E tem como, né? Tem como treinar de uma forma, mesmo Você sabe, treinando Edna, numa brincadeira, no jogo, tem como. tudo tem como treinar, né? Você sabe o que é que tem... eu vi uma entrevista uma vez do Luxemburgo, ele estava sendo cobrado lá, o time estava mal, e aí ele falou assim, a gente faz, ó, você vê a jogada sai certinho, tal, não sei o quê. Mas isso aqui é tomada de decisão do atleta. E é isso aí, não tem como treinar, isso é individual do atleta. Foi exatamente isso que ele falou sobre o jogo. E aí eu lembro que eu sou muito amigo do Miguel Nicoleles, né, o cientista, e eu falei, a gente tem um grupo, eu e mais 3 caras, ele é um dele, eu falei, professor, olha essa do Luxemburgo, vê se pode, não tem como treinar a tomada de decisão, pelo amor de Deus, é o que mais tem como se treinar, Samuel, eu não estou te ouvindo pelo eu tenho Instagram, áudio? eu estou te ouvindo pelo computador Ah, aqui do tá. YouTube. Vê se Vê se melhorou aqui. Voltou? Galera, vai dando feedback não pra voltou. gente. Tá sem áudio. Deve ser você. Né? Provavelmente. Oi, Beta. Melhorou Galera, aqui? Foi. E teve um pedido ali para frente de você falar sobre o ego 1 e o ego 2 na tomada de decisão. Mas volta para um mim, pouquinho. do Luxemburgo. Do cientista. Então, o Luxemburgo deu uma entrevista falando uma vez que ele foi cobrado, né, sobre Se dava para treinar sobre a tomada, sobre a performance do time, né? A resposta que ele deu falou assim: a gente faz o jogo direitinho, faz todo o trabalho, você vê, a jogada ela sai, ela se desenrola, tal, mas chega na hora, o atleta escolhe outra coisa. Então, isso é tomada de decisão, isso é individual de cada um, não tem como se treinar isso. Ele falou exatamente dessa forma. Aí eu sou amigo do Nicoleles, né? Mandei um WhatsApp para ele e falei, prof, dá uma olhada no que o Luxemburgo acabou de falar, que não tem como treinar a tomada de decisão. Na Europa hoje só se treina a tomada de decisão. Assim, não se treina treino físico no clube mais. Assim, cada jogador ele se treina individualmente, fisicamente. Assim, o Cristiano Ronaldo tem o personal dele. Ele entende lá na Europa que você tem que vir preparado para executar a sua profissão. Se sua profissão depende de físico, você tem que estar com o físico em dia. Entendeu? Então, o que eles fazem lá o tempo inteiro é tomada de decisão, 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 o tempo inteiro, porque é isso que faz a diferença. E treinamento técnico. Aí sim, chuta, cruza, e tático. Treino técnico e tático, e esse tático com variações de tomada de decisão o tempo inteiro. Não tem um tático sem tomar decisão, porque eu não controlo o adversário. Se eu não controlo o adversário, eu tenho que interpretar o que está acontecendo para poder fazer o melhor caminho. Então, outra coisa que eu queria colocar em cima da sua fala, Edma, que é muito legal, que é a palavra criatividade, né? Quando a gente pensa na criatividade, dá uma ideia de que é uma coisa espontânea, né? Que brota. Assim, criatividade brota. Você cria, o nome da diz, né? Criatividade. E acho que esse nome ajuda muito pouco a gente entender o que é criatividade. A criatividade são combinações de coisas que você tem a partir do teu repertório. Então, se eu tenho um repertório muito grande, eu consigo fazer combinações. Às vezes as combinações são um pouco inusitadas ou não usuais, e a gente vai chamar isso de criatividade, porque eu combinei uma coisa com outra que talvez era fugir um pouco do lugar comum, e ao fugir desse lugar comum, você fala, nossa, como ele é criativo, né? Mas você só consegue criar em cima do teu repertório. Você não cria nada que não está no teu repertório. Então, é uma combinação e não uma criação. O nome dá uma ideia muito errada. Porque realmente criar, é o que eu vou falar, não sou criativo, não consigo fazer. Quando eu penso que é combinação a partir de repertório, bom, te dei uma forma para você fazer. Aumente o seu repertório, pratique diversas combinações e o tempo vai te dar a solução para esse problema. Se você vai praticando, você consegue. Então, não tem nada que você não possa treinar e não possa lidar. Sobre ego 1, ego 2, tem um livro, né? Não sei se você já viu, você já ouviu falar desse livro, chama The Inner Game of Tennis, é o jogo interno do tênis. Você já ouviu falar? E era de um cientista que também jogava tênis e tal, e tinha um bom rendimento. E aí ele entende que as conversas mentais que você tinha
que o atleta tem com ele mesmo interfere demais na performance. Ele fez uma pesquisa em cima disso, de como o que você fala para você mesmo, e ele batizou isso de ego 1, ego 2, que tem o ego nosso natural, e tinha um outro ego que é quase que um ser, o seu alter ego, né? Assim, é uma conversa que você tem com você mesmo, e que essas conversas definia a sua performance, assim, e que isso também é praticado, né? Como você conversa com você mesmo, como você interpreta isso. Eu aprendi quando eu tenho um pouco de... Quando eu sinto que eu estou estressado, quando eu estou com dificuldade no campeonato, assim, estou com medo, alguma coisa assim, estou ansioso excessivamente, eu falo para mim mesmo assim, falo, cara, se fosse fácil, qualquer um estava aqui. E isso é um jeito de me motivar. Mexe com a minha vaidade, de alguma forma. Pô, mas não é qualquer um que está aqui. Sou eu que estou aqui. É porque eu sou bom, sabe? Então, nessa hora eu não quero saber se isso é arrogante, não é? Eu quero saber o que me acalma nesse momento. A conversa é comigo mesmo, a conversa não é com mais ninguém. Então, eu vou falar, cara, o que eu falo para mim é, se fosse fácil, qualquer um tava aqui. É difícil mesmo, mas é pra gente especial que nem você, bicho. Vai lá e se acalma. É tão difícil para você quanto é pro outro. Então eu penso assim, cara, se eu tô com medo de lutar com esse cara na minha frente, eu tenho sorte de não estar no lugar dele. Muito bom. Porque é um tipo de conversa que me valoriza. Não adianta só eu tentar entender o problema sem me colocar como parte da solução. Você entendeu? Assim, a solução vai estar em mim. Eu vou estar sozinho dentro do tatame, então vai estar em mim. E aí é um jeito que eu encontrei de me centrar, de me acalmar, de não deixar esse pensamento. É a conversa interna que eu tenho comigo mesmo que me ajuda a performar. E assim, são coisas que não são pouco faladas ainda. As pessoas dão pouca importância. Como, tá, se você tem isso aí, legal, mas se não tem... Você vê, sei lá, Hortência, ela ia bater um lance livre, poxa, ela puxava a bola até aqui, dava uma respirada profunda. Ela criava todo um ritual. Por quê? O problema do lance livre não tem a ver com a técnica. Se você colocar ela num treino e mandar ela bater lance livre, ela acerta 99% dos lances livres dela. O problema ali tem emocional. Então, tem uma conversa com ela ali antes, que é importante, porque ninguém vai interferir no gesto dela, a distância é sempre a mesma, a altura é sempre a mesma, ou seja, é um gesto, e diferente do pênalti, não tem nem goleiro. Você só precisa acertar o que você tem que acertar. Então, o que pode fazer você errar? O teu emocional. Se você falar, nossa, se eu perder agora, fudeu, não posso errar. Tanto que, estatisticamente, é mais fácil errar um lance livre no último minuto do que no primeiro. No primeiro, se errar, não pesa nada. Mas no último minuto, no jogo empatado, o que vem nessa hora? Além do cansaço, essa cobrança. Esse lado, você tem muito tempo para pensar o que vai acontecer com você se você perder, porque o jogo vai lá todo mundo, tá? Você tá com a bolinha na mão. É perguntar para qualquer atleta o que é a caminhada do centro do campo até a marca do pênalti. Para bater um pênalti, ele vai te falar. Muita conversa. É muito tempo para pensar. Muita conversa. É muita conversa interna. Muito. Ele só conversa com ele naquela hora, mas dependendo do nível da conversa que ele tem, tudo fica muito mais difícil. Uhum. É muito fascinante essa parte mesmo desse treino, assim. Eu acho que é a parte que eu mais gostaria de fazer. Como ele pegar alguém que já tem uma técnica super refinada e fazer ele conseguir fazer aquilo em várias situações diferentes. Mas eu acho que é um momento que a gente consegue menos treinar, e por motivos óbvios, é tomar de decisão na fadiga, né? Na fadiga com estresse, porque colocar o seu cliente, atleta, numa fadiga no treino, né? Tem seu momento, tem todo um ciclo para se seguir, então ainda tem esse componente, né? Que na hora ele vai estar mais cansado do que ele geralmente treina, ou de tipo de fadigas diferente. Então, acho que a gente está avançando bastante no treinamento desportivo, muito, né? Acho que sempre a gente fica tentando achar os problemas e tal, mas quem é mais tempo, sabe quanto a educação física melhorou. Nossa, a gente hoje conversa o nosso nível de conversa é outro nível de conversa, então eu gosto sempre de lembrar e valorizar a nossa profissão, que a gente está mandando muito, muito, muito bem. É verdade. Deixa eu ler aqui o que a Beta disse. Ela disse: a imaginação e a criatividade vêm a nível de consciência, diferente da fantasia. E trabalhar isso conscientemente no treinamento seria sensacional. A Beta foi atleta, seria ótimo também saber o que ela acha sobre isso. Foi atleta de ginástica, então ela sabe bem, entende bem o que a gente está falando, né? Ela
de um esporte que a perfeição ali, a precisão é impressionante. Pude vivenciar um pouco, realmente é um nível de estresse absurdo, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Mas, ô Samora, você tá num... Não sei se você vai falar disso, mas eu vou perguntar porque essa live vai ficar gravada e muitas pessoas não puderam assistir. Mas você tá no meio de lançamento do seu método, não é isso? Explica pra gente aí, pra galera que não te conhece. Aproveita aí essa deixa, por favor, pra galera que quiser abraçar essa oportunidade. Porque a última vez que a gente falou no Talk, você não tava, né, com data prevista. Não estava aberto ainda. Não estava aberto. Então, por favor. Não. Na verdade, a gente teve até que mudar a data, né? A data que estaria prevista seria agora para o final de novembro. Mas eu esqueci que tinha a Copa do Mundo, né? E aí, imagina, no meio das quartas de final da Copa do Mundo, ninguém quer nem saber disso. Vai deixar para o ano que vem. E aí a gente deu uma antecipada. A gente fez 2 lives, uma na quinta-feira, que é o nosso podcast. A gente tem um podcast toda quinta-feira, chama Tridimensionando. E aí aproveitou esse podcast para contar um pouquinho sobre reabilitação através do treinamento funcional, né? Através do treinamento tridimensional, no caso, ou através do movimento tridimensional. E no domingo a gente fez uma outra live também, e aí estamos formando a turma de 2023, mas assim, a gente vai formar a turma até o final de janeiro, porque aí começa em 26 de janeiro o curso, então tem um tempo aí, foi só o lançamento mesmo de como vai ser o valor, o formato, as formas de pagamento e tal, explicar para quem não conhece como é o curso. É um curso online de 20 semanas, que é uma mentoria mesmo. Assim, a gente pega na mão e leva você até o entendimento de como trabalhar com a reabilitação usando a nossa ferramenta. Porque, assim, na educação física a gente pode trabalhar com reabilitação. É uma das atribuições do profissional de educação física. Se eu não me engano, é capítulo 4º do CREF. Artigo 4º do CREF, né? Uma das atribuições do profissional de educação física. Você vai ver que vai lá, está escrito reabilitação. O que acontece aqui, as pessoas falam, mas isso não é área da fisioterapia? É porque quando o profissional de educação física quer trabalhar com isso, ele utiliza as técnicas da fisioterapia. Ele vai lá querer mexer com, sei lá, ventosa terapia, com ultrassom, com eletroestimulação, com liberação miofacial, não sei o quê. E efetivamente essa não é a nossa área é do movimento. O que a gente faz é atender esse tipo de pessoa, de cliente, usando o movimento como ferramenta. Você não precisa nem encostar no teu cliente, assim, eu tenho uma hernia disso, não sei o quê, o movimento vai te curar, eu tô com dor no joelho, o movimento vai te curar, eu acredito muito que o movimento é a chave da cura e é o caminho que eu escolho. Como existem várias possibilidades, a minha ferramenta é o movimento. Esse curso ele tem 20 semanas para te explicar primeiro o que é treinamento tridimensional, quais são os princípios por trás do treinamento tridimensional, como a gente aplica e como que a gente criou esse método de usar o movimento na forma certa, no momento certo, numa sequência melhor, favorável, para poder gerar essa reabilitação nesse cliente. Parte disso tem 2 encontros presenciais, as pessoas vêm para São Paulo, a gente vai lá para um sítio, o cara fica se debruçando em cima disso, assim, de fazer os movimentos 3D, para poder todo mundo saber mesmo como faz. E depois, a gente tem casos reais, ou seja, ao longo do curso, você vai ter que arrumar um aluno para você que tem a dor. Não importa onde ele tem a dor. E que a ideia é que você não o conheça previamente, para você poder aplicar esses conceitos e ver se isso funciona. Então, nós vamos fazer umas 10 lives, mais ou menos. Nós vamos conversar sobre uma live, vai lá nessa semana que vem, aplica isso aí no seu cliente. Aí volta, faz outra live, aplica de novo a continuidade. Nós vamos fazer essa continuidade. E aí, no final, você vai ter um resultado. A partir desse resultado, você monta um case ali e apresenta ele no último dia, que é o nosso encontro presencial final. E nesse encontro presencial final também, eu vou pegar um aluno com dor e vou te dar. Falar aqui, ó, o seguinte, esse cara tá com dor, se vira agora e resolve. Então, a prova é mais prática impossível. Se eu estou falando que é possível isso, só vai ter valor se realmente você conseguir fazer isso. Então, para você chegar nesse ponto, a gente tem uma equipe de pelo menos uns 10 professores que estão com você 24 horas por dia. Se você precisar, você escreve lá. O que eu faço aqui? Eu estou com essa dificuldade. Não, faz isso, faz isso. A gente literalmente pega na mão mesmo até conseguir, até que você entenda. E quando você entende, não tem como não atingir resultado. Assim, não existe na história deste programa alguém que não atingiu um resultado. Porque você vai achar um ponto de partida e a partir desse ponto de partida você só anda para frente.
Agora, não tá dando certo. Então, a hora que você achar o ponto de partida, o que é a partida que você faz agora? A partir disso aqui você melhora as capacidades. Não tem como você não melhorar o que você treina. Não tem. E aí tem critérios para como você estabelece qual é esse ponto de partida, qual é esse caminhar, qual que é esse olhar, e assim, entendendo que existem também infinitas possibilidades. Então, se uma não dá certo, você vai tentar outra, até que você acha. Quando você acha, agora o tempo joga a seu favor, agora é você seguir essa rota, que ela vai dando certo. Claro que tem critérios, tem princípios por trás dessa aplicação, né? Mas se tiver alguém ouvindo aqui, eu vi que a Cíntia tá aí, fez a pergunta do ego. Hoje mesmo ela postou no nosso grupo 2 cases lá dela que ela reabilitou. Fantástico, sabe? E ela pode talvez até afirmar se alguma vez, usando esse processo de pensamento, se ela não conseguiu dar resultado para alguém. Eu não tenho essa experiência. Tá? É claro que os resultados eles são compostos de inúmeros fatores, mas esses inúmeros fatores, quando são levados em consideração, faz parte da entrega do resultado lidar com eles, que é lidar, por exemplo, com o fator emocional. Às vezes as pessoas não conseguem fazer um problema porque elas estão num pânico. Então não é um movimento agora para curar o joelho. Agora o movimento agora ele serve para melhorar o pânico, em primeiro lugar, porque ele é o fator limitante. E o movimento é capaz disso. Quando você vai mostrando para as pessoas que é possível, você tem que só reduzir. Reduzir é uma coisa que hoje não traz pânico para ela. Sei lá, que seja estalar o dedo. Estala o dedo, você tem pânico? Não, estalar o dedo é tranquilo. Então vamos começar daqui? E vamos levar esse dedo até o limite de onde começa o pânico, sabe? É claro, de novo uma analogia, mas é para a gente entender como é o processo de pensamento. Eu tô com medo de agachar porque meu joelho dói. Legal. Você consegue fazer um lunge? Aqui, se for curtinho, eu consigo. Então nós vamos daqui. E aí você vai criando condições de cada vez mais colocar uma capinha em cima desse lunge aqui, para você lidar com um pedacinho do pânico dela, não com um monstro que cai na cabeça dela. Então você vai usar do movimento como algo de empoderamento e ao mesmo tempo de acolhimento. A pessoa tem que se sentir empoderada e acolhida. Ou seja, se precisar, eu estou do teu lado, mas você é o senhor da tua jornada, você é o senhor da tua trajetória. Você só saiba que eu sou a rede de sustentação. Se você caiu, eu te pego. Mas você vai fazer a sua jornada, você é capaz, você consegue. Você escolhe o teu caminho, você escolhe o teu resultado. Parece uma coisa meio de coaching. Cíntia acabou de escrever aí. Parece uma coisa meio de coaching, assim, mas não é esse olhar. É o olhar de, assim, toda vida é uma jornada. E toda jornada, ela é divina por si só. Ela é mágica, ela é grandiosa, ela é espiritual. E às vezes a gente vai esquecendo disso. As pessoas vão ficando abandonadas, vão ficando limitadas, vão ficando esquecidas. E elas vão achando que elas não dão conta. Ela vai às vezes ela é atendida por algum profissional da saúde, sei lá, com uma hernia de disco. O cara, para explicar que ela tem uma hernia de disco, dá um relato para ela que a vida dela acabou. Ela sai daquele consultório derrubada. Assim, nossa senhora, minha vida acabou, porque agora não posso correr, não posso andar, não posso ir, não posso... Cara, você pode tudo. Teu corpo tem uma capacidade de se reencontrar e de se regenerar, que é uma coisa absurda. Só que é claro, assim, se você tá com um roxo no braço e você ficar apertando esse roxo, seu corpo perde a capacidade de se regenerar. Mas se eu tirar essa mão aqui, ele vai se regenerar sozinho. Óbvio, se estourou o teu tendão, talvez você precise de uma cirurgia para ligar ele de novo. Mas talvez não também. O que esse tendão faz? Esse tendão ele faz tal coisa. Será que eu consigo criar essa mesma função através de uma outra forma, usando outros recursos do corpo? Por exemplo, eu não tenho ligamento, o LAC aqui no meu ombro esquerdo. Cara, eu não tenho jiu-jitsu. E eu não sinto falta dele. Porque eu consigo gerar essa capacidade de fazer essa função através da minha própria musculatura. Agora, a minha musculatura tem que ter determinadas características que ela não tinha antes. Conseguiu me ouvir aqui? Super. Acho que eu apertei. Não, tudo tranquilo. Ouvimos tudo. Mas pelo Instagram? Sim, eu tô aqui, ó. É porque eu tenho um fone em cada um. A Rafa aqui, né? tá com eu com outro. Estamos ouvindo tudo. Legal. Ouvi tudo. Legal. Excelentes elogios, como sempre. E agora todo mundo entendeu por que a gente conversa tão bem. Nossas crenças são muito parecidas. Deixa eu dar um recado antes de você falar. Ele falou sobre um pouquinho, citou o podcast. Se você ainda não ouviu, ficou bem bacana a nossa conversa. Se você for lá aqui no Instagram do Talk, tem a playlist lá do Spotify, é o 3º episódio, tá? Ele vai falar sobre 2 fatores emocionais. Vou deixar também ali nos stories também para pessoa. A Rafa facilita a vida sempre, pessoal. Vai na da Rafa que ela vai dar tudo de mão beijada. Desculpa, eu te cortei, vai, volta. Não, eu tava falando que ele fez ótimas analogias sobre a gente ser a rede, mas a pessoa ser empoderada e ao mesmo tempo acolhida. Eu acho que essas 2 palavras são muito fortes, assim. Você
mostrar para ela que ela vai ter eu acho que muito esse é o nosso papel do profissional hoje em dia, né? Tirar as barreiras que ela vê, mostrar assim, ó, esse caminho aqui é bom para você, vai que vai dar bom. Mas não levar no colo, né? Sem levar no colo. Sim, é isso. O professor é aquele que ensina e o aluno aprende. Você não precisa do seu professor de matemática para fazer soma, precisa? Porque um dia ele te ensinou e você aprendeu. A gente faz muito isso, de tornar o aluno dependente da gente, meio que com uma garantia de que ele vai ficar se ele gostar do seu trabalho. Todo mundo gosta de ter um treinador que te oriente, mas não precisa criar dependência. Ensina para ele o porquê por trás dos quês que ele vai sentir até melhor e vai te dar mais possibilidades. Aquilo, ensina a tomada de decisão para ele, ensina o porquê por trás das coisas, que ele vai te perguntar a próximo nível de pergunta, não mais o mesmo. E é bom, inclusive, para você, porque vai te forçar a entregar um nível de resposta também num outro nível. Eu só esqueci de falar para quem estiver interessado, samurai.maestros.com. Se alguém estiver interessado em fazer essa jornada com a gente, aí tem todo ano, uma vez por ano, e a gente está formando a turma de 2023. Já estamos na 8ª edição desse mentorship. Não é novo, não. Já tem bastante bagagem. Fala de novo, qual é o link, o site? Samurai, meu nome, né? Com O, samurai.maestros.com. Maestros.com. Beleza, galera? Então, Samurai, Tá aberto, muito obrigada mais uma vez. Esse papo foi ótimo. Acho que deu para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, deu para conhecer um pouquinho mais da gente, deu para juntar isso tudo e ver o que dá. E acho que a gente sempre... Você falou uma coisa que na última live que a gente fez que me marcou muito. A gente sempre sai melhor, né, de qualquer situação. E, sem dúvida, acho que hoje não foi diferente. Então, obrigada. Espero que bombe aí o mentorship. Confesso que na parte do sítio a gente fica tentado, né, Edma? A gente sempre olha aquele vídeo lá do sítio, a gente, caraca, maneiro demais, né? É muito legal. Então, imagina, mais 40, 50 profissionais numa casa muito legal, um sítio muito legal, com 2 piscinas. É campo de futebol, lago. E aí a gente tem esse... Porque para você desenvolver esse espírito, é interessante você estar num lugar que te ajude a desenvolver esse espírito. Então, e a comunidade te ajuda também a crescer esse lado de ajuda mútua, de evolução espiritual mesmo, no sentido de, cara, tem hora de introspecção, tem hora de expansão, tem hora para tudo. E se você seguir o teu ritmo, na natureza tudo é expansão e retração, né? O universo é assim, o coração é assim, o seu fluxo sanguíneo é assim, seu pulmão é assim, e a gente é assim de maneira geral. Então, você tem que criar também ambientes onde isso possa ser desenvolvido. Então, a lógica é, uma hora a gente expande, outra hora a gente retrai, uma hora a gente escuta, outra hora a gente fala. Acho muito interessante esse modelo. Demoramos para acertar, levou uns 8 anos para ficar pronto, mas agora tá pronto. Que bom. Tá ótimo, então. Muito obrigada mais uma vez, Samura. Conte com a gente, com o que precisar. E até a próxima, né, Edmo? Em breve, certeza. Já vamos pensar. Vamos ver, separa a quinta-feira aí, essa agora tem jogo do Brasil, talvez a outra a gente pode ir lá também no Tridimensionando. Bora. Aí que eu vou querer saber a história de vocês também. Bora lá, já tá então, fechou. Tá já aceitamos. Tá aceitado, existe aceitado. Então tá convidado para a próxima quinta-feira. Se não